preparada pra gostar tanto dos livros desse vídeo. Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena, meu cabelo tá molhado porque eu acabei de tomar banho. Essa é uma série nova que eu vou começar aqui no canal, eu já vi vários vídeos dos booktubers americanos que eu acompanho e alguns brasileiros também, em que eles leem os livros favoritos de outros booktubers e comparam o gosto, assim. Eu não vou fazer exatamente pra comparar o gosto, mas eu acho que é um tipo de vídeo divertido e legal, que é uma forma de vlog também. E pro primeiro vídeo assim que eu vou fazer sobre o Paulo Hatz, da Livraria em Casa, porque eu tô muito ansiosa pra começar a ler um dos livros favoritos dele, que chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro fala sobre a Evelyn Hugo, que é uma atriz dos anos 50, 60 e 70. Pelo que eu entendi até agora, ela era um ícone sexy feminino meio Marilyn Monroe, eu acho. E a carreira e a vida dela coberta pela mídia sempre foi cheia de intrigas, e ela é conhecida pelo fato de que ela se casou 7 vezes. E apesar da mídia ter coberto tudo e as pessoas fofocarem sobre isso, ninguém sabe exatamente o que aconteceu e toda a questão, a vida dela e os maridos é um mistério. Até que agora ela tem 70 e alguma coisa anos, eu acho, né? Eu ainda vou ler pra ver. Aí ela resolve chamar uma jornalista pra quem ela vai contar sobre a história dos maridos dela, e essa jornalista vai escrever um livro e lançar após a morte da Evelyn Hugo. E pelo que eu entendi, essa autora que escreveu Daisy Jones and the Six também, que é um livro que eu tô muito curiosa pra ler também, ela mistura a narrativa com algumas questões jornalísticas e eu achei muito interessante, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu tô ansiosa pra esse vídeo porque eu li uma saga chamada As Crônicas de Amor e Ódio, que o Paulo Hatz indicou também, ele falou super bem dessa saga e eu fiquei assim, eu só posso ter lido essa saga errada, né? Eu ia até fazer um vídeo resenhando aqui pra vocês, mas demorou muito pra eu terminar o terceiro livro e aí agora, tipo, já tô... acho que eu não me importo o suficiente pra fazer uma resenha. Mas se vocês quiserem que eu faça, comenta aí pra eu ver se eu fico mais motivada. O segundo livro que eu vou ler vai ser O Ódio que Você Semeia. Eu ainda não sei muito sobre esse livro, eu sei que fala sobre racismo e que tem um filme e que tem a Sabrina Carpenter, que eu adoro, mas eu vou deixar pra me surpreender mais com o livro mesmo. Eu não sei se esse é um dos livros favoritos do Paulo de verdade, mas eu vi em um vídeo em que ele e o Vitor do Geek Freak faziam uma espécie de batalha entre os livros favoritos deles e eu vi o Paulo falando bastante bem desse livro. E eu escolhi esse porque eu achei que fosse um que eu fosse gostar mais entre as opções lá. Acho que vai ser bom. E o último que eu vou ler vai ser Me Chame Pelo Seu Nome, que eu não consigo chamar desse jeito. Eu acho que tem que ser Call Me By Your Name. Essa vai ser uma escolha polêmica em relação às minhas amizades, porque uma das minhas melhores amigas ama de paixão esse livro. E se eu não gostar, já vejo que serei ameaçada com uma faca no pescoço. Mas eu acho que eu vou gostar sim. Eu assisti o filme e eu gostei bastante do filme. Eu gostei muito da estética, das questões sobre a Itália. O Timothy é muito amorzinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu detesto o Oliver. Eu tenho uma perseguição com o Oliver do filme e veremos como isso vai sair no livro. O Ellie é perfeito, mas eu tenho uma perseguição com o Oliver, sim. Eu vou começar a ler e daqui a pouco eu volto pra falar mais pra vocês. Uau! Gente, que livro foda. Eu ainda não terminei de ler, mas eu tenho quase certeza que esse vai ser um dos favoritos do ano. E eu queria, inclusive, talvez fazer um vídeo inteiro só pra esse livro, porque tem muita coisa pra discutir, comentar sobre a história, sobre a Evelyn Hugo e sobre as coisas que ela tava vivendo. Mas eu vou tentar falar tudo aqui, né? Vamos ver. Primeiro eu queria falar que eu me surpreendi muito, porque eu já sabia que o livro ia ter uma pegada um pouco jornalística, né? Só que eu não gosto de jornalismo. Eu faço comunicação na faculdade, né, e esse semestre eu tenho pegado uma matéria de jornalismo, e eu tô penando um pouco porque eu fico meio assim com jornalismo, mas eu amei. Na verdade, essa pegada, ela só aparece mais no fato de que a Monique é uma jornalista, e aí ela tem alguns dilemas e uns dramas lá, e nas reportagens que aparecem sobre a história da Evelyn Hugo, as reportagens que saíam na época, enquanto aconteciam as coisas que a Evelyn Hugo tá contando, isso dá um gostinho diferente, sabe? É bem legal. Tá, o que acontece? Essa Monique, né, que é a jornalista que foi convidada pra ouvir a história da Evelyn Hugo e escrever a biografia dela, ela não é nem de longe tão interessante quanto a Evelyn Hugo, né? E a narrativa da história da Evelyn, enquanto ela tá contando, tem diálogo, tem toda uma narrativa mesmo, sabe? Você fica preso, vidrado, porque é muito envolvente. E aí, do nada, puf, volta e elas estão sentadas lá no sofá, discutindo, e depois a Monique volta pra casa e tem algumas coisas que estão acontecendo na vida dela lá, que entra na história. E aí eu vi muita gente reclamando disso, sabe? Que tinha essa quebra muito forte, porque realmente dá uma diferença, porque a história da Evelyn é toda envolvente lá, e de repente fica tudo meio morno, assim. Mas pra mim tem funcionado, porque se não tivesse isso, eu simplesmente não ia parar de ler. Eu sento e fico lá vidrada, e aí quando volta pra Monique, eu fico tipo, ah, tá, vou
beber uma água. Então não tem me incomodado tanto, só que eu tenho que admitir que realmente eu acho que, na verdade, o papel da Monique na história é dar esse contraste com a Evelyn Hugo, mostrar o que a gente pode aprender com ela e talvez tornar a personagem da Evelyn um pouquinho mais palatável. Eu amo ler histórias sobre personagens assim, que são de moral duvidosa, mas eu acho que talvez se fosse só sobre ela, só sobre a Evelyn Hugo e a história fosse contada e narrada por ela, só por ela, talvez as pessoas não gostassem tanto, porque polêmicas. Mas eu sei que eu ia gostar. Eu amei que tem uma referência a Mulherzinhas, porque a Evelyn vai fazer uma adaptação do filme das Mulherzinhas, né, com outras atrizes lá, e tem várias tretinhas ali nos bastidores, mas eu amei muito a presença desse filme lá, porque é um livro que eu gosto muito, e é tão real isso, né, dos atores e os caminhos que eles vão seguindo pela vida, que toda hora eu quase esquecia que eles eram fictícios, e ficava tipo, eu quero pesquisar no Google aqui quando essa pessoa morreu, que eu acho que ela vai morrer. Ou, com quem que ele casou, mas não tinha como, né, porque era personagem fictício e eu tive que sofrer. Eu achei muito legal também como é retratado um relacionamento abusivo no livro, porque ela não romantiza o relacionamento. Ela tá o tempo todo puxando pra realidade dela hoje, criticando as ações dela e criticando os comportamentos do marido dela da época e criticando as ações de todo mundo e da sociedade. Isso rende muitas citações, muitas, tipo, o livro todo é uma citação pra você pegar. Por exemplo, e fulaninho, né, que eu não vou falar quem era por causa do spoiler, estava ficando inquieto. Vivia se justificando, falando que ganhava mais por um filme do que seus pais faturaram na vida inteira. Desconfie de homens que precisam muito provar alguma coisa. Tem outra coisa também que tá me deixando muito inquieta, é que a razão por trás da Monique ter sido chamada pela Evelyn Hugo, porque tem que ser a Monique, senão não vai ter biografia nenhuma e a Evelyn Hugo não quer saber. A razão por trás fica um mistério, né? A Monique não sabe. Só que elas ficam fazendo referência a isso o livro inteiro e tá me deixando muito curiosa. Eu ouvi alguém falar que a razão era meio decepcionante, mas eu tô muito, meu Deus, o que será? Por causa dessa citação aqui. A Monique tava feliz, né? Era um momentinho lá que ela tava, que legal, não sei o que, a Evelyn Hugo é fofinha. Aí ela diz depois, nem consigo imaginar que, em menos de uma semana, Evelyn Hugo vai terminar de contar sua história e eu vou descobrir qual é a motivação de tudo isso e odiá-la com tanta força que vou pensar seriamente em matá-la. Eu fiquei... Tem um romance também que me pegou de surpresa por ser quem era, porque eu jurava que ia acontecer uma coisa e aconteceu outra completamente diferente. E essa pessoa tava dando claramente muito mole pra Evelyn Hugo, a pessoa, tipo... E a Evelyn Hugo não se tocava. Eu terminei de ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e como vocês puderam ver, eu gostei muito, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais do final. No final, eles revelam por que a Evelyn escolheu a Monique pra dar a entrevista, e, sinceramente, pra todo aquele suspense, realmente foi um motivo brocochô. Eu gostei da reviravolta em si, mas eu não fiquei com raiva da Evelyn. Não mudou em nada o julgamento que eu tinha sobre ela. Eu até entendo a Monique ficar com raiva, ela tem o direito de ficar com raiva do que ela quiser, mas assim, pra todo o suspense que eles criaram, pra dizer que a Evelyn é uma pessoa horrível, não foi tudo isso, sabe? Comparado à história dela, ela já fez coisa pior. Eu comecei O Ódio que Você Semeia, eu já tô na metade. E putz, outro livro muito bom. Eu não tava preparada pra gostar tanto dos livros desse vídeo. O Ódio que Você Semeia é sobre a história da Star, que é uma adolescente preta, que um dia ela tava andando de carro com um amigo de infância dela e eles são parados por um policial branco sem motivo nenhum. Eles não estavam fazendo nada de errado e mesmo assim algumas coisas acontecem ali e o policial mata o amigo dela a tiros. Isso vira a vida dela toda de cabeça pra baixo e entra numa trama sobre racismo, violência policial e sobre a história da Star encontrando a voz dela nesse meio. E, gente, é um livro muito bom e muito necessário, não só porque fala de assuntos completamente atuais, de racismo e violência policial, mas porque a forma que eles contam isso tem uma sutileza, assim, nas ações do dia a dia dela e continua sendo um dia a dia de uma adolescente. Ela continua indo pra escola e vivendo as questões e interagindo com os amigos dela e, nossa... Eu fiquei muito emocionada com as sutilezas, assim, dos pensamentos dela, dos detalhes nas situações sobre como ela se sente, que me deixaram muito emocionada, gente. Falando disso, o Paulo disse num dos vídeos que eu assisti que, apesar de falar de um assunto sério, esse era um dos livros mais engraçados que ele já leu na vida dele. Eu tô esperando esse momento chegar pra mim, porque
eu, desde a primeira página, não paro de chorar. É choro de tristeza, de emoção, de tudo. Cada personagem nessa história desempenha um papel muito importante na vida da Star e na situação toda que tá acontecendo. E eu acho que todo mundo na nossa sociedade pode se achar em algum personagem ali, em alguma situação que pode já ter feito, e é por isso que eu acho que é um livro necessário, porque a gente vendo as várias situações e as várias pessoas e as várias reações, a gente pode repensar as nossas próprias ações, sabe? Apesar do que eu tô falando, de que é muito emocionante, real, é leve. Tipo, ele tem razão, tem algumas coisas engraçadas mesmo, mas eu não conseguia parar de chorar. Mas é leve justamente por causa dessas sutilezas e esses detalhes da realidade dela. Porque a vida real é assim, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. E às vezes um diálogo, uma coisinha que falaram ali pra ela, alguma coisa que aconteceu na escola que fez ela sorrir, deixa tudo muito leve. A narrativa é leve, os pensamentos dela dão esse teor, sabe? Então é bem leve, é mais leve do que várias séries sobre esse assunto na Netflix, mas eu ainda não terminei de ler, eu vou continuar agora pra levar outra facada no coração e já volto. Eu terminei de ler O Ódio que Você Semeia e já posso dizer que chorei do início ao fim. Eu vi o filme ontem também e eu achei muito legal, mas claro que não tem o mesmo apelo que o livro, chocando um total de 0 pessoas. Aí falando em filme, agora eu comecei a ler Me Chame Pelo Seu Nome ou Call Me By Your Name. E, nossa, eu vou precisar rever aquele filme, porque agora eu tô pensando, eu interpretei todos os pensamentos do Hélio tudo errado. Porque desde o início já é muito sexual, tipo, eu não esperava que isso acontecesse, os pensamentos do Hélio são bem explícitos. E alguns conflitos que eu imaginava que ele tava vivendo, eu acho que na verdade ele não tava vivendo. Então eu vou precisar rever esse filme com certeza. Eu já passei um pouquinho da metade, eu tô vendo algumas entrevistas que o autor deu também e tô tendo uma imagem mais clara da história agora. Porque quando eu vi o filme, eu percebi que de fato não tem um enredo, tipo um conflito muito claro, uma jornada do herói assim. Não, na verdade a história tem um ritmo bem lento, mas é bem bonito, sabe? O André, o autor, disse numa entrevista que ele é péssimo com enredo e plot, e o que mais instiga ele nas histórias que ele vai escrever são os relacionamentos, a sensação que alguém causa em outra pessoa. E eu acho que realmente esse é o ponto forte de Call Me By Your Name, porque é muito intenso. Quando eu vi o filme, eu pensava que ia ser bem mais sutil, sabe? Tipo, a sensação de uma mão na outra, mais quase inocente, tipo assim, ainda muito físico, mas mais sutil. Mas não, é tipo assim, tocou uma mão na outra, uns pensamentos muito explícitos do Hélio, que eu não tava esperando, mas também muito bom. E eu tô achando legal porque ao mesmo tempo que tem uma pegada bem real dos amores reais no verão, das vivências e das coisas que eles estão fazendo lá, também tem um quê muito dramático, no sentido de, tipo, muito profundo e intenso mesmo, meio vida e morte, alguns pensamentos do Hélio, assim, que me lembram muito uma escrita de vários séculos atrás. Eu queria lembrar dos movimentos da literatura que eu aprendi no ensino médio, mas eu não lembro qual que se encaixaria melhor aí. Mas essa pegada, assim, uma escrita meio dramática, quase que um romance de época mesmo, mas ao mesmo tempo não, eu não sei, equilibra alguma coisa aí. Terminei Call Me By Your Name, foi muito gostosinho de ler. Acho que esse livro passou pra mim como se passam amores de verão. Leve, gostosinho e de alguma forma carregando mais verdades sobre mim e sobre a vida do que eu tô preparada pra digerir nesse momento. Eu acho que eu peguei mais citações dele do que eu peguei da Evelyn Hugo, mas eu não vou ler nenhuma aqui, não. Vocês que leiam. Agora as razões que eu tinha pra não gostar do Oliver ficaram simplesmente bobas, porque, sei lá, as coisas mudaram de perspectiva, a minha imagem sobre o Hélio mudou, e muito do que eu não gostava no Oliver era sobre a forma que eu achava que ele estava tratando o Hélio. Mas enfim, agora o Oliver não fede nem cheira. Vamos encerrar o vídeo por aqui, mas eu queria muito que, se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo, me contem, por favor, pra eu saber se faço mais. E indiquem booktubers pra eu fazer outros vídeos assim, ou deem dicas de outros tipos de vídeos que vocês querem ver, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Beijo! Obrigada!